Oi, Sandra, querida. Olha, a primeira no dia de hoje. Tudo bem? Você tá melhor? Tô torcendo por você. Estamos torcendo por você melhorar aí rápido. Que chuva, que dia frio. Oi, Márcia Cardoso, bem-vinda. Boa noite. Débora, tudo bem? Papel todo. Boa noite para vocês. Boa noite, boa noite. Muita água, muita chuva. Eu tô aqui na janela. Nossa, caiu uma quantidade de água impressionante. Que bom, Sandra, que você tá bem, que tá melhor. Márcia, Débora, estamos em 4. Ainda temos uns minutinhos para começar. Eu estava preocupada com a conexão aí. Vanessa, a Regiane, bem-vinda. Eu falei, vai que a chuva atrapalha um pouco a conexão de internet. Joana, querida, bem-vinda. Tudo bem? Chuva em São Paulo. Bastante água que a gente estava precisando. Um frio que a gente não teve o ano todo, né? Boa noite, Vanessa. Estamos esperando a Vanessa, a outra Vanessa por aí aparecer. Oi, Rafael. Olha o que eu tenho aqui hoje. Esse desenho maravilhoso que você me deu de presente está aqui no oráculo, tá vendo? O artista desse gratidão está por aqui. Jaciara e a Vanessa apareceu por aí. Vamos ver se ela aparece. A Vanessa do Caminho para o Coração. Oi, amore. Vou convidar essa para entrar. Hoje a senhora, a Joana, que estava aqui ontem, está falando oi para você. A gente vai se encontrando. Ah, eu comprei. Oi, Vá! Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem nesse dia de chuva? Muita água, muito frio, muito de tudo. Tô morrendo de frio. Como você está? Com frio, Frio, mas tô bem. mas é gostoso, né? Faz parte. Eu não gosto. Eu também gosto de calor, mas, sabe, colocar uma roupa mais grossa, mais, né? É Se gostoso, sentir gostoso. acolhido é bom. Boa Exato. noite. Faz falta de vez em quando. Mas eu prefiro o É, calor bem quente, suando, esse calor que fica todo colado, eu eu gosto. também, eu também. E como foi sua semana? Foi boa a corrida, com umas coisinhas aqui, outras ali, umas novidades, Que mas tudo bom. ótimo. Eu E amei você? sua live de ontem com a Mônica. É legal, né? Muito bom. Eu já li esse livro de As Mulheres que Correm com os Lobos. Eu acho que eu tinha uns 33 anos por aí, então já uns 15 anos que eu li. E aí eu tenho ele na minha prateleira ainda marcadinho com todas as anotações, né? Oi, Ele Dani. é... Mas a verdade é que eu devo a segunda leitura do livro, porque eu acho que Ah, a interpretação muda de acordo com a sua idade, né? sim. E eu acho que é um livro de cabeceira, assim, daqueles que a gente tem que ter Fica por para ver. perto. E vocês estão tendo os lives quando? Para convidar a turma que está aparecendo por aqui? Toda quarta-feira, às 5h07. Nossa, e fica salvo? A live fica salva? Fica salva, mas ontem eu Não não deu. sei o que que aconteceu, não sei se foi a conexão, o que que aconteceu, caiu e eu perdi, eu não consegui É, salvar. aconteceu comigo também uma vez, não se preocupa. A Mônica gravou um pouquinho e pôs lá no perfil dela. Eu vou gravar um resuminho desse primeiro capítulo, porque ele é bem importante, né? Ele é a Bem, respeito
Então, para as mulheres que querem aprender sobre esse livro de arquetipos, né? É um livro de arquetipos super importante, vale a pena assistir os lives dela. Eu já acabando minhas tarefas, vou ver se o próximo ano, que não está muito longe, eu pego esse livro novamente e leio. E hoje eu preparei aqui um cantinho que eu estou achando aqui. Um Uau. cantinho de gratidão. A gente já tirou essa carta no oráculo, mas eu precisava agradecer, porque a sexta passada foi meu aniversário e eu recebi tanto carinho de tantas pessoas, tá? Que foi muito tocante, muito marcante. Oi, Fê. E aí, eu não sei se ele ainda está em linha, mas o Rafael tinha preparado esse desenho de gratidão para mim quando a gente tirou a carta do oráculo. E aí ele me deu de presente essas rosas maravilhosas e uma moldura para pôr. Ai, que legal. E aí eu Muito tenho, bonito. que já tinha trazido para acompanhar a gente, um Buda, mas esse é um Buda diferente. Esse Buda é Buda da abundância, como a maioria deles, tá? E ele está nesse prato, um platinho, né? Era de minha avó. São as coisas Ah, que eu fiquei dela. E eu gosto muito dele. Eu nem limpo ele, não faço quase nada, porque ela deixava nesse prato aqui, nesse pratinho, as moedas e arroz para hum, abundância. E quando ela faleceu, eu catei do jeito que estava no criado mudo dela e trouxe para mim. Então, assim, algumas moedas novas têm entrado, né? Tem moedas de vários países diferentes. Ultimamente, né? Os três países que já morei, tem dos três países que morei. As últimas em incorporar foram do Brasil, mas eu gosto muito dele. Aí o Rafael apareceu fazendo um comentário, lindo quadro, lindo, porque você deu de presente para mim. que Então, essa legal. foi essa montagem, tá? Para agradecer todos que lembraram de meu aniversário e que tiraram um tempinho para agradecer. Reencontrei pessoas que não falava há muito tempo, foi uma coisa muito engraçada. Então, Que gostoso. gratidão, foi muito gostoso. Você sabe que eu não gosto muito, nunca tive a costume de celebrar o aniversário. Não tem nada a ver com a idade, não me importa. Eu fiz 48 anos, não tenho problema com a minha idade, reconheço e aceito. Mas é uma coisa que, não sei, não sou muito de celebrar. Mas esse ano eu me propus, né, celebrar com presença. Não estou falando de coisas festivas, porque a gente teve um jantar com os filhos em famílias, mas celebrei de coração, né? Isso me trouxe muitas alegrias. Então, o oráculo também tem sido um aprendizado para mim, para aprender a receber, aprender a celebrar essas coisas. Isso é Então, legal. muito legal. Esse aniversário vai chegar daqui a pouco. Dia 2. Laura Dessarie, bem-vinda. Bem-vinda. E o que você acha que a gente vai tirar? Que carta você acha que a gente vai. Se alguém quiser opinar por aí também? Alguém está torcendo por alguma carta específica? Oi, Eu, Rogério. eu acho que uma carta assim que eu gostaria hoje seria a carta da alegria. Ah, eu estava Alguma pensando em felicidade. coisa Parecido, parecido. bem parecida, bem parecida. Acho que é um sentimento muito importante, muito gostoso, né? Que não é alegria no sentido desse contentamento. Uhum, Óbvio que a gente sente tristeza e que durante o dia a gente oscila. Hora exatamente. tá triste, hora tá meio chateada porque aconteceu alguma coisa e tal. Mas a alegria, né? Fazer as coisas com alegria, lavar uma louça com alegria, não é fácil, né? Porque a gente Alegria é uma sabe atitude, né? Uma atitude de que às vida. vezes tá frio, a mão fica gelada, mas é esse sentimento interno. Ah, Vamos ver. vamos ver o que o oráculo traz para a gente. Vai ficando cada vez mais fininho, né? Porque a gente já. Essa tem os dois lados, vou tirar. A gente já fez 13, né? Esse é o oráculo número 14. Uhum. Então, vamos lá. E Não sei nem se ela já saiu, né? De repente. não, não saiu, não saiu. Então, eu vou dividir em dois. Uhum. Escolha, esquerda ou direita.
Esquerda. Em cima ou embaixo? Ou no meio também, né? Ah, No vou meio. dificultar ainda mais. Vou dividir agora em dois. E Da agora, direita. direita. Em cima ou embaixo? Em cima. Vamos lá. Nossa, dificultei muito. A Joana está falando hoje, estava tão feliz porque não estava com dor na lombar que arrumei a casa com alegria. Ótimo. Que bom. Olha, nada a ver. Nada a ver, mas Tudo bem. coragem. Coragem. Eu estava falando disso hoje com a minha filha, sobre coragem. Nossa, coragem. Eu esqueci meus óculos, mas vou ler com coragem. Eu acho que eu vou conseguir enxergar. Coragem. Agir quando é preciso. Parar quando necessário. Retroceder quando não é possível seguir em frente. Dar voz ao próprio coração. Seguir o caminho da verdade. Aceitar. Confiar. Abrir-se para a luz. Voar com as próprias asas. Atrever-se, viver. Oi, dona Valquíria, tudo bem? Coragem, a carta do oráculo de hoje. E eu sempre falo para meus filhos que os atos de coragem são sempre recompensados na vida. O que você acha desse pensamento? Eu acho que é super verdadeiro. é, E eu vou um pouquinho mais longe, que foi o que eu falei para minha filha hoje. Não existe coragem sem medo, Uhum, uhum, né? O medo, a coragem só existe porque existe medo. Então não é corajoso aquele que é destemido. É destemido, né? Não tem medo. A coragem vem quem consegue superar aquele medo, aquele desafio, aquele frio na barriga. Então, e sempre tem, é um esforço, né? E todo esforço tem a sua recompensa. Isso é muito certo. hum. Mas a coragem, eu acho que o caminho de saída do medo. O que você acha com isso? De saída do medo, às vezes de superar um medo. Depende, eu acho que da situação, depende do medo. Hoje Uhum. eu fiz uma proposta para minha filha, dela desenvolver um projetinho, ela vai fazer 16 anos, né? Legal. E ela ficou super assustada. Eu falei, então, não existe coragem sem medo, né? Então ali ela precisava superar Uhum. o medo, porque ou sair do medo de dar início. Quando ela era pequenininha, e ela Uhum. faz isso até hoje, se ela tiver entrado aí na live, que hoje ela disse que ia entrar, ela não queria experimentar brigadeiro. E eu tive que encher meu dedo de brigadeiro e colocar na boca dela. E Mas aí não ela, fica frustrada. assustada, né? Uhum. Comeu, aí, bom, então. É isso, né? Experimentar, sair do medo, sair desse espaço de medo. Uhum. É, E eu já falei do medo aqui no oráculo, não lembro com que carta, mas a gente falou do medo, que o medo é uma ilusão, né? Porque o medo é a projeção de nossa mente sobre algo que ainda não aconteceu e que a gente não sabe se vai acontecer. Então faz parte da nossa imaginação. E hoje eu também estava falando com minha sócia, com a Débora, como que nossa mente você coloca um sementinho e tem essa capacidade de desenvolver uma história impressionante, né? Hoje de com- manhã fui a fazer meus exames de check-up, né? E aí a doutora demorou em fazer o exame, aí falou, preciso ver
os resultados anteriores, né? Aí minha sócia Débora também teve acho que ouvi essas semanas muitas pessoas fazendo check-up médico, né? E aí começou um filme na minha cabeça. Eu falei, gente, não é possível. Eu já me projetei dentro de 1 milhão de possibilidades, né? Então, quando a gente tem medo, a única coisa que avança e se movimenta é nossa mente projetando 1 milhão de eventos que não existem, né? Mas Sim. a gente fica paralisada fisicamente com nossas ideias, né? É só a gente constrói um castelo na nossa cabeça, né? Mas o coragem é necessário para que aconteça a ação, que é uma carta que tiramos não muito tempo atrás, e a gente supere o medo e começa a realizar nossos desejos, nossos sonhos. O Rogério está falando aqui, é necessário coragem para que o indivíduo mantenha-se humano, comporte-se de maneira adequada, sofra com dignidade, alegre-se sem exageros, passando por grandes desafios amanhã, e amanhã será um novo dia. Muito lindo, Rô. Eu vou te levar ali porque eu acho que ficou presa. Ah, Eu ia ter que abrir uma porta ali que eu acho que ficou fechada, mas minha filha foi. não tem problema. Tudo bem. E Tudo é certo. coragem, né? Coragem para dar continuidade em todas as coisas que a gente acredita, né? Uhum. Oi, Mo. A nossa companheira de bate-papo, Mônica, também apareceu por aí. Dar Querida. continuidade a todos os nossos ideais, a todos os nossos desejos. Para isso, a gente precisa de coragem. E eu acho que a vida é simplesmente coragem e fé. São as duas coisas básicas para você ir em frente e construir sua vida, né? Seu propósito, seus desejos, sua família, dentro de todas essas incertezas da vida, essas inseguranças, é coragem o que movimenta nossas ideias, nossos sonhos, nossas expectativas. E eu acho que uma palavra super. Nós duas falamos de nossas filhas, né? Que eu falo para minha filha, você fala para sua filha, mas é uma palavra que a gente tem que passar muito para os jovens, né? De Sim. ter coragem, né? De ter muita É, coragem. essa coragem consciente, né? Eu acho que o que você leu agorinha há pouco é muito bonito. É uma coragem com consciência, não é uma coragem de se jogar Sim, sem sim. estar com equipamento, né? Sem estar preparado para aquilo. Eu Uhum, acho que a coragem é fundamental para a gente realizar os uhum. nossos sonhos, inclusive, né? Porque existe aquela barreira do medo. Você tem um sonho, aí chega ali um momento, às vezes, que você está quase realizando e você paralisa de medo. Se você não entende esse medo como essa ilusão, esse algo que a gente nem sabe se vai acontecer e põe uma coragem ali, você não avança para o seu sonho, você não chega lá. Temos dois comentários interessantes aqui. A dona Vanquilha está falando: parece que o medo atrai aquilo que a gente teme. E a Ruth está falando: para ter coragem também é importante ter autoestima para poder lograr sonhos e metas. Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Mas o interessante do comentário da dona Valquíria, quem eu conheço pessoalmente, né, é que a verdade não é o medo que atrai aquilo que a gente teme. São nossos pensamentos. Não tem nada a ver com o medo. Não sei se você concorda comigo. Eu vou te deixar falar sobre isso. Porque o que acontece? A gente manifesta nossos pensamentos. E isso é verdade, é um fato. A gente atrai coisas, a gente é energia. E a forma que o ser humano se projeta é através do pensamento. O pensamento é muito poderoso, né? E aí, dependendo desses pensamentos, você atrai pessoas que pensam como você,
né? E aparecem as oportunidades e as circunstâncias referentes a esse pensamento. Então, se você pensa firmemente, com toda a sua força, nesse medo, provavelmente vai acontecer em maior ou em menor escala, porque você está dando muita energia para esse pensamento. Mas vale dizer que da mesma forma, se você controla seu medo e você coloca essa mesma energia com coragem em um pensamento positivo, esse pensamento também vai se manifestar. Então, qualquer pensamento, qualquer emoção na nossa mente que a gente dê força, vai acontecer. E que o medo, acho que tem um controle sobre nossa mente como nenhuma outra emoção, né? Eu adoraria falar que o amor, mas em nossa realidade, né, de ser humano, se fosse o amor, a gente não estaria fazendo os oráculos do pão, né? A gente estaria lá em cima, né? Na quinta dimensão, né? E estamos aqui na Terra pagando nossas expiações que ficaram pendentes. Então, a gente não está com esse sentimento tão elevado. Mas o Não, medo, ele tem uma força muito grande na nossa humanidade. Por isso que a gente tem tanto medo do medo, né? Valga a redundância das palavras, né? verdade. Mas eu acho que não é só o pensamento que tem essa força, sabe, André? Eu acho que tem outros componentes. E quando ela fala sobre esse sentir medo, esse sentimento, sabe, esse aperto no estômago que dá, que às vezes a gente nem sabe, a gente nem está pensando, nem sabe exatamente o que é, ele também atrai. Essa é uma das energias, né? A gente tem três: a mente, o espírito e o corpo. As três energias, quando para você atrair de verdade, essas três energias têm que estar alinhadas. Às vezes a gente pensa muito positivo, já aconteceu muito isso comigo, mas eu penso positivo, eu acredito que vai dar certo, eu tô determinada, mas não acontece, mas não vai. É porque existe esse medo que está lá nas nossas entranhas, né? É, Que está lá na nossa experiência física, às vezes, que a gente não lembra, por a registrar. memória lembra, mas está registrado no corpo. Então, Exato. esse medo atrai, Uhum. atrai a mesma situação. Mas eu digo que tudo aquilo que a gente coloca foco aumenta. Pode ser o medo e pode ser alguma coisa boa. É que muito do medo, né, e por N razões, que daria uma hora a mais de conversa, a gente tem experiências registradas no corpo, nas nossas células. Então, às vezes a gente nem entende, né? Ah, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de um negocinho desse tamanho. Que não faz Eu tenho sentido. nojo, eu tenho medo, eu tenho nojo. A Mônica está falando. A Mônica está falando que um implante distractor, e o Rogério fala a situação em que nós mesmos nos colocamos e somente nós mesmos vamos sair. E isso, né? Esses são padrões de aprendizado que a gente fala tanto em psicologia, né? Que são verdadeiramente implantes, como a Mônica falou, né? Distractores porque atrapalham nossa evolução, né? Em todo sentido. A Mônica fala, onde está a tua atenção, está a tua energia. Exatamente. É, E a gente, quando é criança, a gente é como uma esponja, né? A gente absorve todos os comportamentos de nossos pais, porque a gente aprende por imitação de nossos pais, né? Só o reflexo deles. é. Então, esses medos sempre são passados por nossos pais para a gente, o que não significa que eles tenham falado para nós, ah, você tem que ter medo disso aqui específico, sino que a gente gravou na nossa cabeça o comportamento emocional, a resposta física de nossos padres frente a certas situações. Isso Uhum. fica, eu que trabalho com hipnose, sei perfeitamente que isso fica salvo
em nosso subconsciente, né? Uhum. Explicando que o subconsciente, o Emílio, o subconsciente não é nada mais nem nada menos que nosso consciente que, não, que a gente não está querendo enxergar, mas ele está ali, né? Uhum. E a gente não percebe, muitas vezes as células de nosso corpo É. reagem primeiro que nossa mente, né? Sim. Em um sistema de alerta. Quantas vezes a gente não fala para a criança, independente de ser nossos filhos ou não, cuidado, olha, não pisa aí. Isso Exatamente. tudo E gera a sensação de medo. exatamente. E o que você falou, Vanessa, que muitas vezes você falou, a gente fala, vai sair tudo bem, vai acontecer do jeito que eu quero, e não acontece, mas é porque a gente, e já falamos disso atrás no oráculo, que eu falava, o pensamento, o sentir e o actuar, eles têm que estar Isso, alinhados na mesma energia. Mas isso. muitas vezes, porque nossa essência humana é assim, a gente fala, mas não está realmente sentindo com o coração que vai acontecer da melhor forma. É Então, isso mesmo. estamos. É uma coisa assim, é um desafio, tá? É um desafio. Eu lembro que no começo da pandemia, eu fiz um vídeo para convidar as pessoas a vibrar alto quando a gente estava começando a pandemia, né? E Uhum. expliquei um pouco que a gente tem que sentir com o coração e com a cabeça. Não adianta falar, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Quando realmente aqui eu não estou mandando a mesma linguagem, né? Uhum. A Mônica fala aqui, vou ler ela porque ela fez vários comentários. A energia fala mais que as palavras, por isso que o corpo sempre sabe muito antes que a mente. Uhum. A mente e o corpo falam a verdade, a energia não é a mente, tá bom? Oi, Mônica. Outra Mônica que entrou por aí. Então é assim, coragem, né, é o que movimenta o mundo. Falamos um tempo atrás da ação, né? Mas para Isso. isso a gente precisa de coragem. Eu vou ler mais uma vez a carta, posso? Claro. Coragem. Agir quando é preciso. Parar quando necessário. Retroceder quando não é possível seguir em frente. Dar voz ao próprio coração. Seguir o caminho da verdade. Aceitar, confiar, abrir-se para a luz. Voar com as próprias asas. Atrever-se, viver. Muito bem. É atrever-se a viver, né? Uhum, A ser você mesma. Esse atrevimento é ação, é coragem. uhum, uhum. A Mônica está E falando. Pode falar. quantas vezes a gente não ouve assim, ai menina, você é muito atrevida quando é Exactamente. criança. Olha como A né, sociedade, né? são palavras, e palavras é energia, é, que vai que vai Marcando. sendo implantado, que vai Uhum. implantando. Isso é como se fossem os tais implantes, né? São palavras. Ai, menina, deixa de ser atrevida, não fala assim. Se comporta, senta direito. Você sabe que a palavra coragem, eu acho que ela não é muito usada em espanhol, mas na língua portuguesa é usada bastante. Ela é muito corajosa, muito corajuda. Eu já ouvi bastante. E você sabe o que significa a palavra? É Não. agir com o coração. Ai, que lindo. Agir É, com o coração. agir com o coração. Perfeito, muito bem, aprendi. Não sabia, não tinha prestado atenção. A Mônica É. falou por aí que a palavra coragem vem de cor, né? Que é uma palavra em inglês. E cor, a verdade, que é essa parte aqui do chakra do estômago, o sacral, né? Todas as Uhum. coisas que causam medo, né? Ficam presas nesse chakra. Por isso que quando você está nervoso, você está comendo, é uma reação muito normal de nosso corpo ficar com dor de estômago ou com algum problema digestivo, né? Porque a coragem fica aqui.
E autoestima Isso. também, né? A Uhum. Joana está falando que estava lendo em filosofia que coragem vem do latim cor, que significa coração. Assim é porque os romanos consideravam que a coragem tem mais a ver com o coração do que com a razão. Muito lindo. Obrigada, Joana. É Linda difícil ter contribuição. coragem. A dona Valquíria falou uma coisa que é muito certa. É difícil ter coragem de dizer não. Esse é um problema das mulheres, né? É, é. É, que daí precisa da autoestima, né? Exatamente, Da exatamente. autoestima. Para você ter coragem de ser você e dizer não, quando a gente sabe que talvez desagrade, o outro gostaria de ouvir um sim, um claro, estou disponível. Eu diria até que é uma dificuldade de ser humano mesmo. Acho que as mulheres têm um pouco mais culturalmente essa questão de querer agradar, né? É, pela parte da maternidade, né? É, mas é uma dificuldade de ser humano, de impor limites e desagradar, e aí ser rejeitado, que é um grande medo do ser humano, de ser Uhum, rejeitado. uhum, uhum. É, coragem é uma palavra que está no medo, mas não precisa ser, ou seja, que é oposto ao medo, mas a gente não precisa ser um medo muito profundo, muito dramático, né? A gente tem É, que ter coragem no dia a dia, no nosso trabalho, né? É, com pessoas que ligam no telefone quando eles ligam para oferecer um serviço hoje, né? E que a gente tem que ter coragem para conseguir desligar a pessoa do telefone e falar, não, não tenho interesse, não, agora não, não, sabe? O coragem é aplicado em situações super cotidianas e situações super complicadas que empoderam o ser humano. E eu acho que assim, coragem de parar no momento certo, de reconhecer nossos limites, né? Porque quando você não tem uhum, coragem de parar no momento certo, você se magoa, você se fere, você passa seus limites físicos, seus limites emocionais. é. A Mônica está falando que coragem precisa de firmeza e de espírito. Precisa sim, muito, muito. E é uma palavra que mostra para a gente como nós somos donos de nosso destino, né? Sim, você precisa ter responsabilidade. Exatamente. Tá ligado também, né, com a autorresponsabilidade. Quando você toma uma ação, você tem que se responsabilizar por ela. E às vezes a falta de coragem tá ligado ao quanto a pessoa não consegue se responsabilizar pelas atitudes dela, pelas ações dela. E Uhum, aí, às vezes fica mais fácil você concordar, tá, com alguma situação e falar, bom, para que que eu vou mudar isso? Para que que eu vou enfrentar isso, ter coragem e agir com o coração? Eu vou ter que me responsabilizar pela consequência das ações. Mas é assim sempre, com coragem ou sem ela. Só que as uhum, pessoas não enxergam assim. uhum. Você E assistiu o filme Anne com E? não, não assisti. Não é um filme, é um seriado. É um É seriado. muito bonito. A história de uma menina órfã e ela é super corajosa. Então eu assisti, tem 3 temporadas e eu tô na última e ela é super defensora dos direitos da mulher. Ela é uma menina de Uhum, 16 anos, 15 para 16 anos. E ela tem uma super coragem de enfrentar lá, o seriado é em 1890, no século XIX, né? E, e ela é super corajosa, assim, ela enfrenta e ela arca com a consequência. E quando ela tem que se desculpar, ela se desculpa. E quando ela comete um erro por ter tido a coragem de colocar a ideia dela para os 4 ventos, ela vai e faz. É uma uhum. dica boa aí.
Ele foi recomendado para mim também. Vou só falar um oi aí para uns amigos do Chile, Alejandra, Chafa. E é que coragem, as maiores mostras de coragem são dadas para nós pelas crianças. As crianças, mesmo a gente quando era criança, né? O coragem que existe nas crianças é uma coisa espetacular. E isso existe simplesmente pelo fato de que elas não estão contaminadas por muitas vivências, né? Esses padrões do medo, eles estão no processo de formação, né? E adolescência também, eles já têm um pouquinho mais, mas eu estava escrevendo um texto outro dia e eu lembro que eu escrevi assim: o medo serve só na adolescência. O medo é necessário um pouquinho na adolescência porque eles têm demasiada coragem e demasiada desafios, né? Eles desafiam muito a vida. Mas qual é o seriado? Eu perdi. O nome do seriado era Annie com E, é isso? Isso, Annie com isso. E do Netflix. É do Netflix? Na Netflix, isso. Uhum. Oi, Joji. Na, E aí, na- Essa coisa do medo, da coragem, né? Quando a gente termina a faculdade, a gente não tem medo de dar uhum, errado. Você tem uhum, certeza que uhum. vai rolar. Você Exatamente. vai e vai. Você, não, vou conseguir, vou fazer, vou acontecer, vou isso. E depois você vai ficando com mais medo. Então, a minha primeira formação foi em marketing. E quando entrou o marketing digital, eu falei, putz, eu não domino o marketing digital, eu domino o marketing, eu gosto de tecnologia, mas eu não domino o marketing digital. E aí eu percebi o tamanho do meu medo, eh, do novo, né? Uhum. Porque eu não estava mais saindo da faculdade. Então, tantos preconceitos com relação a mim mesma, né? De que, ai, mas será? Mas eu não sou mais novinha, né? Isso é coisa do pessoal mais novo. E aí a gente até entende um pouco, por exemplo, por que que empresas contratam as pessoas mais novas, né? Porque elas são Uhum. mais livres, mais corajosas de colocar uma ideia. E quem já tem muitas experiências, muitas vezes se limita por medo e por excesso de cautela, que daí É, não é o medo, né? é. É o excesso de cautela. Uhum. A Mônica está falando que na juventude você tem mais ousadia, sem dúvida, né? E por isso que a gente empreende com tanta facilidade na juventude. Você tem essas ideias, né? Quando você sai da faculdade, você quer conquistar o mundo e fazer 1 milhão de coisas, vai dar tudo certo, né? E depois a gente vai se contaminando, vai esquecendo e empreender na vida vai ficando cada vez mais desafiante. Mas eu estava pensando aqui, enquanto você falava, que eu acho que uma dica super importante para a gente viver sem medo e viver no coragem, né, num estado de coragem contínua, é a gente viver no presente. Porque Sim, se você se foca no presente e não se mexe nem para o passado, nem para o futuro, você não contamina. E eu sei que é uma sim, coisa super difícil, mas a gente sempre vê os livros, né? Viver no presente, viver no agora. É isso. É você. Hoje eu tenho esse desafio, eu tenho esse propósito. Não vou deixar que minha mente, nem meu corpo, nem minhas células, nem meus centros energéticos, né? Coloquem e contaminem esse desafio do meu dia de hoje por resultados que aconteceram antes, por desafios que a gente teve antes, por histórias familiares, né? De histórias familiares de fracassos em empresas, em relacionamentos, né? E ao uhum, mesmo tempo não vou projetar como que esse acontecimento vai se desenvolver. Quando a gente uhum, fica focado no presente e no agora, a gente vive em coragem e vive em autenticidade, né? E aí você consegue descobrir o,
o valor real da situação, o potencial real da situação, né? Eu Sim. acho que é um trabalho difícil, mas a gente tem tantos aprendizados no dia a dia, né? É um Estamos exercício. é um exercício, a gente que se encontra aqui nesse oráculo, acredito eu que, porque todos temos o objetivo de melhorar, de evoluir, de maturidade moral, né? Então, esse tem que ser nosso treino, manter nosso cérebro fixo, né? Meu pai trabalha com cavalo no Chile de corridas, né? E eu sempre reclamava para ele, não sei por que lembrei disso agora, mas eu lembrava que os cavalos, na hora de correr, eles colocam uns óculos aqui do lado, né? E aí eu Uhum. falava, ai, que feio, por que eles colocam isso, coitado? E ele falava para eles não olhar o que está acontecendo do lado, ficar concentrados, né? Sem medo, e ir em frente. É mais ou menos isso que a gente precisa, né? Colocar uns óculos imaginários, não vamos olhar para o passado e não vamos olhar para o futuro. Foco no presente para ir em frente, né? Isso seria coragem. Não se distraia, né? Não se Exatamente. distraia com o que está do lado, ou no passado, ou com ideias do futuro, não é nem só a expectativa de, eu quero que aconteça assim. E se não der certo? E se alguém não gostar? E se eu não souber fazer direito? Olha E, quantos pequenos medos bobos que a gente fala, tá, e do que você fez a vida inteira? O que mais aconteceu? Mas deu certo ou mais deu errado? uhum. Provavelmente mais deu errado, porque é tudo um aprendizado, né? Deu errado, foi tão terrível assim. Eu acho que todo erro traz tanto aprendizado, né? Que acaba sendo sempre mais positivo que negativo, né? E, e, É, eu, e o que é super legal também é a recompensa quando você atua com coragem, né? Independente do resultado, né? a Quando satisfação, né? a satisfação, né? Porque quando você atua do medo, você pode até de repente avançar e fazer seu projeto de vida, seu pensamento, fazer ele com medo. Mas aí você rouba do momento, né? Uhum, Você tira da energia do momento. E de é. repente você chega no mesmo resultado que se você houvesse feito esse caminho com coragem, mas você não consegue perceber as coisas boas e as coisas legais que trouxe para você, porque você estava atuando do medo, não da coragem. E quando você não se percebe com medo? E quando você não se percebe uma pessoa medrosa? É, é Né? interessante. É, você não se percebe, você simplesmente não faz, você simplesmente não age, e você está sempre cheio de cautelas, Uhum, uhum, porque você nem sabe do que você tem medo, você só, né, chega a ser um medo passivo, se é que existe isso, uhum. mas Um medo mais um silencioso. entra ali no mar. Não, não quero. Tô com frio. Não. E aí você se acomoda ali, você vai se acomodando, vai passando o tempo, você vai se acomodando naquele mais ou menos. O que que Uhum. você acha? É que aí a gente não reconhece os medos, né? E é tanto medo que você não consegue nem enxergar ele. E aí a gente acaba enmascarando a situação, né? Mascarando como uma pessoa pacata demais, né? Exatamente. E aí o que que acontece? Que você acaba vivendo todos os seus dias do mesmo jeito. Você se paralisa, como está falando a Mônica. E aí você perde tanta coisa boa. A Débora fala, você se vai anulando, né? A Uhum. Joana fala: eu, quando entro no autoconhecimento, você não sabe da sua capacidade. E quando É. entra o autoconhecimento, exatamente, né? É tão triste, né? Quando a gente vê.
tanto homens como mulheres, que eles vão, como eu falo e já falei, gastando seus dias, né? Parece que a É, vida é uma coisa mais ou menos que obrigatória e aí que acabe rápido, né? é. E fica ali E esperando a vida passar, né? exatamente, exatamente. E isso é muito triste. Isso é muito triste. E quando você, porque você vai crescendo, vai avançando na vida com seu peito, seu coração preso, apertado, sabe? De tantos medos, de tantas carências, né? De É. tantas insatisfações, que você é, vira uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa Murcha, murcha, seca murcha. pela vida, né? Sem vida, como fala a Mônica, sem vida, né? Ou muito agressiva. E Também. aquelas pessoas muito agressivas, muito agressivas. Uhum. Quanto de medo não existe ali, hein? Muito. A agressividade para mim é símbolo de medo, porque você se está protegendo do que vai vir. Você já projetou na sua cabeça que É. isso não vai dar do jeito que você queria, então melhor já antes de acontecer, você está se adiantando, você está se projetando para o futuro. Antes de acontecer, você já se defende, né? E olha que legal, porque é quando você fica mais distante do coração. Sim, Quando você age com menos coração, quando você é mais agressivo, é quando você age com menos coração. Quando você age com o coração, você fica com mais coragem e é, não é agressivo, sem é medo, né? Mais vulnerável, se permitindo ser ser vulnerável. vulnerável. Isso é super importante. É reconhecer, né? Uhum, Porque a maior problema dos medos é a gente não reconhecer eles, né? É como quando eu falo, quando você tem um problema, se você reconhece que você tem um problema, já começou a resolver o problema. Para você não reconhecer que ele existe, você não consegue trabalhar nisso. A mesma coisa com o medo. Se você não reconhece que o medo existe, você não vai conseguir resolver ele, transformar sim. ele, né? E a Joana está falando de levar em consideração os traumas. Os traumas são os aprendizados que falamos mais cedo, né? De nossa É. família, os padrões que a gente vai marcando em nós. Mas E olha só, você estava falando de cavalo, né? hum, E uma vez o meu irmão tomou um coice de um cavalo no, no quadril. Ele, sei lá, passou atrás do cavalo, o cavalo deu um coice, pegou bem no quadril, bem nesse ossinho do quadril. E minha irmã caiu do cavalo uma vez e também teve um problema na bacia, teve que ficar deitada, porque não dava para engessar e tal. E eu não tinha medo de andar a cavalo. Depois desse episódio que foi bem perto, se não foi no mesmo final de semana, foi bem perto um do outro. Eu nunca mais tive coragem de andar a cavalo. Nem fui eu que caí. Nem fui eu exatamente. que tomei o coice. Você Mas copiou eu o era padrão de criança. comportamento, mas você sabe que isso é quase como se fosse uma fobia, né? Em outro contexto, mas é uma fobia. E aí, através da hipnose, a gente trabalha muito bem as fobias, elas são curadas muito rapidamente. E quando você trabalha uma fobia ou um medo, a melhor forma de fazer na hipnose é você levando essa pessoa a repetir o contexto ou a situação do acontecimento que causou medo e você mudando o final da situação, né? Ressignificando. Uhum. Ressignificar, né? E estava lembrando que tem muito a ver, eu acho também com um episódio do livro que vocês estavam falando ontem, né? Porque você falou como a gente vai esquecendo as coisas que trazem alegria, você falou da dança, você falou de todas essas coisas, né? E a gente perde tanto por medo de experimentar, por medo às coisas novas, né? Por medo a não ter a capacidade de fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes. E vocês falaram que Uhum. a gente não vai acumulando e somando, né? Uhum. As coisas gostosas
de nossa vida. A gente vai largando. Que o Vai. ideal é ter uma mala e ir colocando. Ah, agora eu gosto desse aqui, agora, né? E aí um dia você chega, abre uma mala cheia de oportunidades, né? Hoje, falando de coragem lá para minha filha, e, e eu falei assim, Duda, mas você lembra quando você era pequenininha, você falava uma coisa que eu achava muito legal, né? Eu perguntava para você, quem é que você ama mais? Coisa besta de mãe, né? De mãe besta, não coisa besta de mãe, coisa de mãe besta. Ah, de quem que você gosta mais? E a resposta dela era sempre a mesma, Uhum. de mim. Dela mesma, Amém. de Amém. mim. Gosto, você gosta de fulano? Gosto, mas gosto mais de mim. E você E sabe que. hoje, e hoje ela tinha medo por essa insegurança de não ser aceita. Mas olha só que incongruência, né? É, Isso, é que Ela, assim, ela era mais essa idade, corajosa. minha E filha por tem quê? Porque ela 18. Ela também tem 18 anos, né? E essa aceitação social pesa muito nessa fase. Então, o medo muito. de errar e de ser criticado é muito, pesa muito. E É. sabe que eu estava pensando, quando eu era criança, a gente ia num clube lá no Chile, e você tinha trampolim, é a palavra em português também, Trampolim. Uhum. tá? Para você se jogar na piscina. E a piscina, na parte mais afunda, tinha 6 metros de profundidade. E no Chile, a gente vai na piscina 2 ou 3 meses no ano, porque o resto do ano é congelado e muito frio. Então, você mais ou menos que chegava enferrujado e perdia o jeito, né, de entrar na água, de como nadar quando era criança. E eu lembro que eu queria muito pular do trampolim, né? E aí eu falava, não, esse ano eu vou, eu devo ter uns 10 anos, esse ano eu vou, eu vou, eu vou. Aí eu peguei tanto coragem e fui e saltei. Né? Mas a adrenalina dessa coragem foi tão boa que eu acho que eu fiquei o dia todo subindo e pulando, subindo e pulando, subindo e pulando. Né? E se a gente coloca isso, quando a gente coloca em prática o coragem, né? E a delícia que é a conquista e o aprendizado quando você vive no coragem, todas as experiências da vida, você vai ganhando mais coragem e na próxima vez fica mais fácil. E aí vai, porque a gente entende que nada é tão terrível, né? Uhum. Tudo tem solução. Então, É. se alguma de A- nossas propostas não deram certo, a gente sabe que vai poder superar, transformar e aplicar esse aprendizado mais para frente. Então, viver da coragem e não do medo é sempre um crescimento. o que você falou é a recompensa, né? Ela é É, quimicamente tem é, uma recompensa também no corpo, né? porque somos todos centros de energia, né? E você estimula, né? Todos esses sentimentos estimulam algum tipo de hormônio no nosso corpo e é a reação que a gente tem no nosso cérebro, de felicidade, ou de medo, ou, enfim, de tristeza. Então, a coragem, essa adrenalina da coragem faz muito bem para o nosso cérebro. E a gente se acostuma, né? Se acostuma. Faz bem para o corpo todo, né? Rejuvenesce, né? E a gente agora numa fase de muita coragem, né? Nessa É, pandemia, né? É gente. complicada, complicada. Coragem de se reinventar, coragem de ter que encarar algumas situações, algumas pessoas, né? É, É um momento, que exige coragem, sem dúvida. que exige coragem. É, E quem tiver essa coragem de ir lá e saltar do trampolim, não, numa piscina que, né, você não sabe como é que vai ser, que é esse novo normal que todo mundo fala, vai estar muitos passos à frente a de Débora quem fala. subiu. Quem vai ter coragem agora vai sobreviver, né? Em É, qualquer contexto, falando economicamente, socialmente.
temos que ter coragem para fazer o novo, para descobrir novos sentimentos, novas oportunidades, né? Aqui a Débora está falando. E se é um momento de muita coragem, coragem para sair de casa, né? Coragem para voltar no escritório, coragem para tomar decisões financeiras nas pessoas que são independentes, de reestruturar a empresa, coragem É, com as finanças da casa, né? é. Coragem em acreditar que vai dar tudo certo, Eu ia né? falar isso. Isso É. também é coragem, porque se você não tem coragem no seu pensamento, né, Uhum. você fica louco, né? Você fica É. deprimido, você fica nervoso, aí entra o medo, você começa a se projetar de uma forma muito negativa, com muitas inseguranças. Então, coragem é aqui na cabeça de que tudo vai dar certo, né? Sim. A gente tem que se ajudar. A gente tem que ir pondo pilares no caminho para manter a cabeça firme e ereta, né? É. Porque É. é um momento difícil para todos, para os que fazem o trabalho de autoconhecimento e para os que não fazem o trabalho de autoconhecimento também. É nossa essência. Existe uma pesquisa, eu não vou saber direito explicar a pesquisa, mas que quando você fica fisicamente na posição da Mulher Maravilha ou Ah, do, eu li o do livro. homem, como que é? Mulher Maravilha e o Super-Homem. Uhum. E que você fica, o seu corpo entende, né? Então, para quem tiver com medo de enfrentar alguma situação, se fecha lá no banheiro, no quarto, num cantinho, Uhum. para se tiver vergonha de se sentir bobo fazendo isso, e né, estufar o peito. E olha só como o plexo solar, que é essa chácara da coragem, ele fica aberto, né? O do coração também. Quando você está nessa posição lá do super-homem, não está dando para ver aqui, É, mas esse livro, eu falei desse livro, não lembro com que carta, mas eu falei porque essa psicóloga é um livro que está lá na minha prateleira. É uma psicóloga de Harvard, né? Que ela teve um acidente físico de carro muito grave, né? E que ela uhum. não conseguia nem andar e teve que retomar a vida. É esse mesmo que você está falando, né? Eu falei Então, eu desse não livro. sei qual que é a Ah, história direito, eu sei desse pedacinho não, é que é um. uma pesquisa. Uhum. Temos um par mais de minutinhos, mas vou explicar. É o mesmo livro que eu falei num dos oráculos, que a psicóloga recomendava você sorrir mesmo sem sentir alegria, porque aí você mandava o estímulo físico para seu cérebro reconhecer que você estava feliz mesmo não estando feliz. Então, quando É. vou falar rápido porque temos 1 minuto e meio. Então, quando você se posiciona em uma postura de super mulher, como eu não tenho medo de nada, né? Uhum. Mesmo você estando com Eu medo, tenho o corpo coragem. físico manda señal ao cérebro que você está com coragem, certo? Fica a Então, dica. passou muito rápido, não passou? Muito, Oh, muito rápido. Vanessa, eu amei sua presença novamente, sua Obrigada. parceria, seu bate-papo. Obrigada por seus aportes maravilhosos. Obrigados a todos que compartilham com a gente toda quinta-feira. A gente se vê daqui uma semana. Coragem na mente e coragem no coração para a vida resultar com coragem, né? Então, Uhum. focar, pense e senta do mesmo jeito, que esse é o segredo para você conquistar todos os seus desejos, tá? Eu desejo que com coragem todo o Brasil, todo o Chile, todo o mundo consiga sair dessa pandemia com fé e com força. Boa Isso semana aí. para você, Vanessa. A gente se fala. Gratidão a Obrigada. todos. Um beijo grande. Tchau. Boa noite. Boa noite.